da Libertadores da América. 2 clubes que vão disputar aí uma vaga na final da Libertadores da América. Alerta meteorológico, um furacão arrasou ontem o Beira-Rio em Porto Alegre. News, notícias de última hora, direto de Porto Alegre. Olha o furacão, evidentemente um trabalho muito bem feito da equipe de comunicação do Atlético Paranaense. Tem ali um furacão devastando o Beira-Rio. Devastou mesmo, hein? Porque impressionante a superioridade do Atlético, especialmente no segundo tempo, né? A gente esperava a reação do Internacional e o Atlético controlou. Sim, Bruno Guimarães ontem, discreto, na dele, não foi o protagonista. E o Léo Cittadini. Jogando demais. O Rony, na média dele na Copa do Brasil, fez uma excelente Copa do Brasil. Marcelo Cirino desequilibrou. A FIFA, daqui a pouquinho a gente vai trazer, a FIFA citou o Marcelo Cirino. Não, mas foi espetacular o lance. Você lembra do... viu? Fica aí, hein? Porque a gente vai mostrar. Vamos mostrar sim, vai ser muito assunto aqui no Bom Dia Fox. Você lembra do Em Casa a Gente Decide? Lembro. O Atlético Paranaense também lembrou. Tá aí o post, olha. Logo após o apito final, Em Casa a Gente... Opa, deixa quieto. Viva o Furacão. Viva o Furacão Hashtag Furacão campeão, hashtag Furacão do Brasil. Legal. E eu te faço uma pergunta, meu caro Luciano Calheiros. Será que teve chopp? Teve, né? Como é que não vai tomar um chopinho depois de uma conquista épica, histórica como essa? Olha, eu até desafio aí, ó, o torcedor do Atlético Paranaense, mandar na hashtag Bom Dia Fox Quinta. É o momento mais importante da história do clube. Claro que o Campeonato Brasileiro, acho que posiciona o Atlético justamente nesse cenário que a gente estava falando agora há pouco. Mas o Atlético, até 2019, oscilou muito, né? A partir daquela conquista do Campeonato Brasileiro. Sim. Aí, claro, você lembrou bem, 2004 tem decisão de Libertadores, enfim. Mas agora são 2 títulos em série. São 2 temporadas com títulos relevantes. E o Atlético, olha... Na minha opinião, se coloca. Com essas conquistas, se coloca definitivamente no hall dos gigantes do Brasil. O título mais importante para você é esse da Copa do Brasil? Eu ainda acho entre o brasileiro. Eu acho o brasileiro pelo seguinte, porque justamente é o primeiro grande título do Atlético. Nacional, né? É o grande título do Atlético, é o título do Campeonato Brasileiro em 2001. Num time que todo mundo decora até hoje, né? Enfim. Na hashtag vai ser legal isso, hein? Vai ser Torcedor do Atlético Paranaense, manda pra gente aí qual o título mais importante da sua história, da história do Furacão. A foto piscou aqui, é justamente a foto do chopp. O Thiago Nunes ficou pé da vida porque, estão comprando um chopp lá em Porto Alegre, a festa está preparada. Eu duvido que essa festa aqui também já não estava preparada, viu, Thiago? Tá aí, olha, é da vida, meu caro. Uns perdem, outros ganham. E sempre tem que ter um chopp. Tem que ter um choppinho, tem que estar preparada a fé. E, Thiago, você merece muito tomar esse choppinho. Que trabalho faz o Thiago Nunes? Criticamos aqui. Sim. Eu continuo não gostando, não é da postura do Thiago, é da postura de quem recorre ao mimimi para justificar um fracasso ou um insucesso. Mas o Thiago, olha, é indiscutível o trabalho dele. Ele montou um Atlético, saiu da desconfiança do ano passado do Fernando Diniz, projetando esse Atlético com 2 conquistas que estão na história do clube. O Thiago Nunes, certamente, aí sim, se você me perguntar, qual o treinador mais importante da história do Atlético Paranaense? Thiago Nunes. Tá feito, tô contigo. E ele chega agora aqui no Bom Dia. Fala aí, campeão. A gente vai sair daqui em torno de 9h30 da manhã, eu acho. Eu já pedi autorização para o governador e o prefeito de Curitiba e já decretei feriado em Curitiba amanhã e no estado do Paraná para todo torcedor rubro-negro. Ponto facultativo, não precisa trabalhar não amanhã, gente. Amanhã tem que ir lá no aeroporto, nos receber. A gente vai fazer uma carreata até a arena, tem que lotar a arena lá, botar 30 mil, 40 mil pessoas lá dentro lá para comemorar uma festa incrível. E só Deus sabe que não vai parar isso aí. Sei que tem jogo domingo com o Vasco. Vamos ver se a gente consegue ter um time para chegar vivo até lá. Não, mas aí, tá de boa, né, Thiago? Tem que comemorar muito. E quinta-feira, olha, ontem também no campo os jogadores já falavam sobre isso. Olha, numa boa, dá licença, governador, mas amanhã é feriado em Curitiba. Festa programada. E em Porto Alegre, como é que tá repercutindo a derrota do Internacional? Né? A vitória do Atlético Paranaense. Coloca aí, vamos pra banca, porque a gente tem a capa do Diário Gaúcho. Decepção. Inter de Nico Lopes foi derrotado mais uma vez pelo Atlético Paranaense e perdeu em casa o título da Copa do Brasil para os paranaenses.
Melhor jogador do Inter no Foi primeiro muito tempo. Começou muito bem o Nico Lopes, o Inter que teve esse problemaço, né? Não teve o D'Alessandro com problema muscular. O Odair Helma apostou aí mais uma vez no Nico Lopes, ele foi bem. Mas no segundo tempo, repito, quando eu esperava uma reação do Internacional, uma outra postura, que o Guerreiro, né, pudesse participar um pouquinho mais. O Guerreiro reclamou ontem mais do que jogou, né? O Wellington Silva foi o substituto do Alessandro. Não teve a atuação que ele vem apresentando. Bola, quando jogou participa do Brasileiro, bola jogou nível. Edenilson bem abaixo. Ficou a gente vai trazer dentro do Bom Dia, desistiu do lance. Edenilson, meu cara. Final. Rodrigo Moledo. Nadine Baggio vai marcar presença aqui. Rodrigo Moledo merecia ter sido expulso. Sim. Já tinha o amarelo, puxou o atacante do Atlético Paranaense e o árbitro mandou seguir. Calheiros, mas foi um jogaço, né? Foi Fazia legal. tempo que eu não via uma final de Copa. Arbitragem, sabia? Isso que eu ia falar. A arbitragem, olha, passou tirando esse limpa. lance. Que foi uma questão também de No interpretação. finalzinho do jogo, né? A parada já estava praticamente É. definida. Pode ser que ele tenha administrado, mas foi bem o Wilton Pereira Sampaio. A tribuna de Tribuna, Curitiba. vambora, coloca aí. No telão aqui, ó. Posto, Aí né? não tem como, né? Campeão do Brasil. Tá aí, ó. Atlético conquista a Copa do Brasil, embolsa uma bolada de prêmio e já está na Libertadores de 2020. Verdade, seja bem-vindo, Atlético Paranaense, à casa da Libertadores. Em 2020, seremos felizes aqui no Fox Sports. Com certeza. Agora a FIFA lembrou no seu Twitter uma seguinte situação. Marcelo Cirino, você viu, né? Se você não viu, fique ligado no Bom Dia Fox, você vai ver o que aprontou Marcelo Cirino para cima do Edenilson. E a FIFA fez questão de relacionar Marcelo Cirino com Messi. A FIFA não tá maluca não, olha, brincou ali, olha. Teve Messi, se estiver faltando a capa do seu super-herói, Marcelo Cirino roubou para combater alguns inimigos. Uma das assistências mais impressionantes que você já viu, com o calcanhar nas costas, selou o Atlético Paranaense campeão da Copa do Brasil. Olha, sendo citado pelo perfil oficial da FIFA, Marcelo Cirino e o Atlético Paranaense. Tá mais pra cá, tá mais... Tá mais... Como é que fala? É verdade, tá entrando nessa era de redes sociais. E tá indo muito bem. E tá quebrando, né? Aquela... Não sei se é sisuda a palavra, mas... Não, é sim. Mas tá quebrando, tá ficando mais aquela simpático. soberba sempre acima de tudo, exatamente. né? A palavra final. Exatamente. Tá participando da festa do povo mesmo. Tá olhando pra cá. Não tá vivendo só ali na Europa, né? Tá olhando aqui pro Brasil, pra América do Sul. Jackson, primeiro título, né, de Copa do Brasil do futebol paranaense, né? Lembrando que os clubes paranaenses já disputaram 3 decisões de Copa do Brasil, né? O Coritiba perdeu a decisão pro Vasco. Sim. O Coritiba perdeu Não, duas. É isso, perdeu pro Palmeiras. Perdeu pro também, Coritiba, perdeu pro Vasco e perdeu pro Palmeiras. Então são 4. E 2 com o Atlético. O Atlético perdeu 2013 pro Flamengo e agora conquista o título para cima do Internacional. E se o Internacional não se deu bem, né, tá de cabeça inchada nessa quinta-feira, claro que em meio àquela velha rivalidade Grenal, o Grêmio não ficaria de fora, né? Coloca na tela aí, ó. Imediatamente o André. E aí o André, o atacante do Grêmio, ele já colocou ali, olha, campeão da Copa do Brasil. Alô, vizinha, não chora não. Por quê? A vizinha que fez o BO do danadinho aí, por conta de barulho e som alto, ela é colorada. E o André aproveitou pra cutucar a vizinha nesse post aí. Provocou a vizinha que fica caguetando ele pra PM, pra polícia. O primeiro que comentou ali? O Neymar, kkkk. Teve vários comentários interessantes, viu, dessa foto aí do André. O Alisson veio e falou, olha, cuidado que isso dá BO, Dedé. O Alisson também postou. Tem o Alisson, coloca o Alisson aí, que o Alisson postou um TBT com a taça da Copa do Brasil, conquistada pelo Grêmio recentemente, né? Onde ele foi um dos personagens. Pelo Cruzeiro, perdão. Aí ele vem pro Grêmio, né? Verdade, ele conquistou com o Cruzeiro. Ih, rapaz. Olha, e no final do jogo, nem tudo foi festa, né? No final do jogo, a gente tem um episódio lamentável, né? Um incêndio em um dos portões do Beira-Rio, o portão 7. Olha aí, ó. O fogo começou depois que algum torcedor atirou um artefato inflamável na direção do portão durante um protesto por conta da perda do título. Os autores acabaram não sendo identificados e ninguém foi detido.
Olha, é difícil realmente, né? No Tem meio câmera, não tem? Tanta gente. Tem câmera. Circuito Agora é o interno. trabalho de investigar e identificar, né? Que quem fez isso é um criminoso. Teve questão Mas de grade é de novo. complicado você Teve identificar na hora e prender. Né? Na hora é Muita difícil. gente saindo. Mas agora com o circuito interno, eu imagino que o Beira-Rio tenha identifica. câmeras espalhadas por todo o estádio. E tem. É possível. Mas assim, a torcida do Inter tem que aprender a perder um pouquinho também, né? Lembra no episódio do rebaixamento? O que fizeram, o que aprontaram? Relatos de que tivemos as mesmas situações no entorno do Beira-Rio. Vamos lá, né, gente? Tem que ter um pouco de... Antigo, viu, Jair? É, eu sei. Isso é antigo. Nos anos 90 era o portão 8. Famoso portão 8. Quando o Inter tinha algum fracasso, As tretas eram ali. concentrava no portão 8, que era do lado, né, do antigo acesso do vestiário. E hoje o portão 7, né, virou o alvo pelo visto. É inaceitável, não dá para aceitar esse tipo de coisa em 2019. É futebol, gente. Ninguém tá dependendo da vida ali, não é vida ou morte, não. Você pode até escutar isso por muitos lugares aí. Mas tá errado. Mas ignore, porque tá errado. É É verdade. futebol. Ganha o melhor. O Atlético foi melhor. Pode ser que daqui a um ano ele se encontre novamente e o Inter leve a taça. Claro. É do esporte. Do Isso jogo. acontece. Um dia campeão, no outro dia derrotado. E vida que segue.